Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Band Mulher já está no ar, uma excelente tarde para você. Programa hoje nós vamos falar sobre muitos assuntos interessantes, inclusive para você aí que está cuidando da educação dos seus filhos, criando os seus filhos. Vamos dar dicas de como entender a cabecinha deles, gente, para poder ter essa questão de educação. É a educação neuroconsciente, vocês vão entender como que funciona o cérebro da criançada e como isso ajuda num desenvolvimento, assim, saudável, né? Também vamos orientar sobre a saúde dos homens, aproveitando Novembro Azul e também hoje, ó, parabéns, é o Dia Internacional deles. Pois é, então a gente vai perguntar como será que está a saúde dos homens? Estão com os exames em dia? E o tanto que isso é importante, hein? Pois é. Tem os bastidores dos famosos, com tudo que está rolando na vida dos artistas, a gente te atualiza. Então, já se preparem na sua cadeira, já fique ligadinha pelo nosso canal do YouTube, porque o Band Mulher já começou. Criar filhos, pois é, exige uma sabedoria, pois entender o funcionamento da cabecinha deles, do cérebro, isso ajuda muito nessa criação. E para entender mais sobre o comportamento infantil e a educação neuroconsciente, eu convidei aqui a Thelma Abraão, que ela é especialista nesse assunto. Bem-vinda, Thelma, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui. Que veio novamente ao nosso programa, já tem um tempo, né, Thelma? Tem, tava com saudade. É, isso mesmo. A gente acha interessante porque criar filhos, criar as crianças, educar, não é fácil. A gente também não tem um roteiro, cada criança é de um jeito, mas uma coisa é importante, entender o cérebro deles para fazer isso bem feito, né? Sim, eu falo que temos 8 bilhões de pessoas na Terra. Se parar para pensar, todas as pessoas são diferentes. Cada um tem uma cor, um estilo de cabelo, uma cor de olhos, mas tem algo que é igual para todo mundo. Todos nós nascemos com um cérebro imaturo. Ninguém conhece alguém que nasceu andando, ou que nasceu falando, né? Ou que nasceu pronto para dar uma opinião sobre algo. Então, é importante a gente entender que a nossa espécie de mamífero, a gente nasce sem pensar, sem raciocinar, e a gente nasce 100% dependente de um adulto cuidador para sobreviver. Então, muitos pais acreditam que a criança, né, desde pequenininha já sabe pensar, está fazendo um mau comportamento para atacar o pai ou para ser terrível. Na verdade, não é. Então, acho que os pais começarem a entender sobre o neurodesenvolvimento, né, o quanto que a criança não tem controle de impulso quando ela é pequena, ela é totalmente dominada pelas emoções, ela não consegue lidar com o que ela sente, ela precisa de pais calmos, né, para mostrar para ela como que ela lida com as emoções. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento saudável de uma criança. Um grande exemplo, né, a tal da birra. Ah, a criança faz birra lá no shopping, tem gente que deita lá no chão do supermercado e dá chilique, eu quero. Existem tantas dicas hoje em dia, tem gente que fala deixa, tem gente que fala vai lá e acolhe, tem gente que fala dá um castigo. E aí ninguém entende o porquê dessa birra. E isso tem explicação? Com certeza. Vamos lá, olha só. Pensa comigo, a criança, ela não tem uma função executiva que a gente chama de controle de impulso desenvolvido, um adulto. Se você de repente quer comer, tem um aniversário, uma festa de aniversário, tem lá o bolo de aniversário, um monte de brigadeiro, você está morrendo de vontade de comer, mas você sabe que tem que esperar a hora do parabéns, você consegue controlar o seu impulso, né? Você já tem um cérebro maduro para isso. A criança pequena não. Então, ela é dominada pelas emoções. Então, na hora da raiva, que é uma emoção difícil de lidar, na hora da frustração, essa criança não consegue pensar sobre o que ela está sentindo como um adulto. Ela é dominada por aquela emoção, então existe uma reação do corpo com aquilo que a criança, de repente, ela se bate, pode puxar o próprio cabelo. Tem criança que bate até a cabeça na parede, se joga no chão. Então, isso é uma tentativa do corpo de se autorregular. O pai e a mãe, na verdade, passa vergonha quando vê isso, né? Porque muita gente vai julgar, vai falar, nossa, que mãe ruim, que pai ruim. Não é sobre isso.
A sociedade desconhece o funcionamento do cérebro de uma criança. Então, na verdade, aquela criança está fazendo aquilo porque ela não tem condições cognitivas de lidar com a própria emoção. Agora, isso não quer dizer que você vai concordar com aquele comportamento. Você vai colocar limites naquele comportamento, mas de forma respeitosa. Não é batendo, não é gritando. Pega a criança do chão, muda de ambiente com ela. Né? E é importante os pais entenderem que na hora da birra não adianta tentar falar, conversar, explicar, porque na hora da raiva ninguém escuta nada, nem adulto e muito menos uma criança, né? Então, o ideal é você, dependendo de uma criança de 2 anos também, nem depois não adianta você conversar com ela, porque ela ainda não tem maturidade para entender. Faz o que então? Aí todo mundo está perguntando em casa, mas o que eu faço nesse momento? O ponto mais importante é a gente ser um bom exemplo de educação emocional. É a gente conseguir lidar com a nossa própria raiva. Por quê? A criança começa a ver como você lida com a sua raiva. Então, com o passar do tempo e com a repetição da sua própria calma para ajudar essa criança a se acalmar, a gente chama isso de corregulação. Então, primeiro eu me mantenho calma para conseguir espelhar essa calma para o meu filho. E normalmente o que acontece? A criança está lá nervosa, a mãe ou o pai fica ainda mais nervoso e vira um caos, porque o adulto que deveria acalmar a criança está mais nervoso do que ela. Verdade. Então, a gente aprender a se autorregular, aprender a lidar com as nossas próprias emoções, é sobre a gente se dar a educação emocional que a gente não recebeu, para poder melhor educar, é com certeza o maior desafio. Ô, Thelma, e de qual idade, e até qual idade que a criança ainda está com esse aprendizado, né? Para ele ter uma maturidade de entender, então, o que é certo, o que é errado, se ele fez uma coisa legal ou não. Qual que é essa fase? É um processo que acontece ao longo dos anos e depende de vários fatores. Mas vamos olhar para a infância, a primeira infância, que é do 0 aos 6 anos, e vamos dividir ela em 2 partes. A primeira parte é do 0 aos 3, que é a primeiríssima infância. Do 0 aos 3 é a parte mais importante do neurodesenvolvimento do ser humano. Por quê? Ele é a base. Ele é a base para muitas habilidades socioemocionais futuras. Por exemplo, uma criança aprender a socializar, a criança aprender a lidar com a própria raiva, a criança ter capacidade de foco, de aprendizado. Tudo isso depende desses primeiros anos, da qualidade da relação com pai e mãe, da qualidade do vínculo, né, com pai e com mãe, do tanto que essa criança se sente segura emocionalmente. A segurança física e emocional, ela é fundamental para o bom desenvolvimento do cérebro humano. Então, os 3 primeiros anos são os mais críticos, porque a criança ainda não fala direito, ela não se expressa direito, os pais muitas vezes não conseguem entender, né, esses comportamentos que a gente chama aí de birras e muitos outros. Então, depois que ela começa a falar e verbalizar, já começa a ficar mais fácil. Até aos 6 anos, a criança está passando por um grande desenvolvimento. A partir dos 6, ela já começa a ter um pouco mais de razão na hora de falar, já compreende as consequências da própria atitude, já tem maior capacidade cognitiva de lidar com o que sente, só que também depende de como ela foi criada. Porque se ela é criada num lar onde pai e mãe toda hora briga, toda hora bate, toda hora se descontrola, não sabe formas emocionalmente saudáveis de educá-la, não tem como esperar que ela seja calma, né? É verdade, né? E aí, a gente pensando em tudo isso, o que a criança vive agora, tudo que ela aprende, a forma como ela recebe a ordem, a bronca ou o carinho, reflete no nosso ser adulto, né? A pessoa, ela cria uma maturidade adulta baseada na base da infância. Sim, na verdade, o nosso primeiro modelo de relação, quem é na vida? É pai e mãe, né? Então, se você vem de uma família disfuncional, por exemplo, onde as pessoas resolviam tudo no grito, né? Tudo na ameaça, tudo na base do medo, é assim que você vai aprender a se relacionar também. Com seus amigos, depois com o namorado, com a namorada, no trabalho, você acaba se tornando uma pessoa agressiva, muitas vezes explosiva. É claro que, como adultos, a gente tem condições de mudar o nosso comportamento, os nossos padrões, mas aí é uma reconstrução, né, que leva tempo. Então, é muito importante a gente focar na infância, dar segurança emocional e física, ser um bom exemplo de educação emocional, né, e aprender novas formas de agir que não sejam baseadas na educação no medo, na ameaça, né? Se você não fizer isso, agora eu vou chamar o homem do saco, né? Se você não fizer isso, aquilo, vai apanhar. Por quê? A gente precisa ensinar a criança a desenvolver recursos internos para aprender a fazer o que é certo quando a gente não estiver por perto.
Que adianta? Eu estou fazendo certo porque eu estou com medo do meu pai. E o dia que ele sai de casa? E o dia que essa criança vai morar sozinha e não tiver ninguém, não tiver você por perto? Então, ensinar a focar em solução, a tomar decisões, a pensar, a fazer por si mesmo, desenvolver autonomia, tudo isso é fundamental nos primeiros anos da infância. E tudo isso na base de muito diálogo mesmo, mais do que impor regras ou talvez ameaças de castigo ou aquela palmada que nem existem e são importantes, muito importantes, né? Não só na família, mas na sociedade em geral. A criança vai para a escola, tem a hora do lanche, tem a hora do recreio, não é? Tem hora para entrar na escola, a gente vai para o trabalho, é a mesma coisa. Então, as regras fazem parte da sociedade, e também deve fazer parte da família. A criança precisa ter rotina, hora para dormir, não é? Hora para ir para a escola, hora para tomar banho. Então, não é sobre não ter regras, é sobre aprender a colocar limites sem ferir. E isso eu acho que é o maior desafio, né? Porque muitos pais pensam, tá bom, então não vou bater, não posso gritar, vou deixar meu filho fazer tudo o que quer? Absolutamente não, não é sobre isso. Mas é a gente aprender, não só compreender a raiz desse comportamento infantil, a raiz do desafio comportamental que você está enfrentando, mas principalmente aprender a lidar com aquilo que você sente para parar de ser agressivo, violento e repetir padrões passados de geração em geração. Verdade. Muito bom. Gente, poderia dar muitas outras dicas, né? Acho que uma próxima ocasião que você estiver aqui pela região, falar sobre a questão das telas, da tecnologia, como lidar com a meninada, porque isso aí é um assunto que a gente sempre fala e é sempre muito difícil. Thelma. Muito. Eu tenho um livro escrito, tá? Quem quiser, chama Vício em Tela. Vocês podem comprar na Amazon, no Brasil inteiro, e realmente é um desafio enorme que os pais enfrentam. E acompanhar aí pelo Instagram da Thelma todo esse trabalho dela que ela vem fazendo da neurociência, que é muito incrível. Obrigada. Muito obrigada, viu, por vir mais uma vez ao nosso programa. Seja sempre bem-vinda quando estiver por aqui. Um prazer. Eu que agradeço. E para você, tem um recado. Vem cá comigo. Começou, vocês já sabem, a Black November RC, com preços que estão lá no chão, mas a qualidade, essa tá alta e de primeira. Inclusive, presta atenção nessas promoções. Porcelanato extra retificado, acetinado 92 por 92, apenas R$ 89,90 o metro quadrado. Tem revestimento para piscina extra HD tela, 10 por 10, R$ 85,90. E porta de giro laminada sem ventilação, 2,15 por 75, apenas R$ 799,90 a unidade. Gente, na RC você paga menos e ainda sai com o melhor. Então, perde tempo não, viu? A maior Black do ano você encontra na RC. E ainda com qualidade, economia e estilo. Tudo em um só lugar. RC você encontra em Uberlândia, Uberaba e também em Araxá. RC distribuidora de pisos e porcelanatos, feirão todos os dias. Bora pro intervalo e na volta a gente vai falar sobre a saúde dos homens e o Novembro Azul. Na Dec Fitness e CDL Uberaba. Quer saber o que está rolando na vida dos famosos? Pergunta pra Bia. Boa tarde, E aí, Bia. meu povo lindo que ama a gente, que curte a gente, que não gosta da gente também. Tá e todo que mundo passa aí. a gente, não curte. Curte a gente aí. Que ama, que não ama, tá tudo Tá aí certo. me ajudando a pagar as contas, pagar meus botox, pagar minha vida. Oh, meu Deixa eu contar uma Deus. coisa pra vocês. Véspera Conta. de feriadão, hoje já ligou aí o modo feriado? modo tô nem aí ou não? Né, não. Por aqui não tem, né, amiga? A gente amanhã vai estar aqui firme e Vamos forte. firme e forte fofocar nesse Bora. fim de né, meião aí, que feriado. Quem é o famoso Thiago chato? Leifert, gente, vocês estão achando que o Thiago Leifert tá ficando chato nas redes sociais? Será? Olha só, gente, ontem o Hugo Gloss, que é um Léo Dias mais pixado, sabe assim, um Léo Dias... Mais chique. O Léo Dias, ele é mais povão, já é esse Hugo Gloss, que ele é da, né? Da elite. Das fofocas dos famosos mais elite, foi ontem na blogueirinha. E a blogueirinha, você sabe, pergunta mesmo, né? Daí foi questionado, qual é o famoso mais chato do Brasil? Ele respondeu na lata, sem pensar
planejar, ele falou Jair Bolsonaro. Mas a apresentadora, né, não se conteve, falou assim, ele falou de novo. E ele respondeu, gente, eu acho o Thiago Leifert o artista mais chato do Brasil durante o bate-papo com a blogueirinha. Isso mesmo. Por que será que ele acha ele chato? Não sei, ele falou assim, olha, ele explicou que acha que o jornalista ex-apresentador do Big Brother, ele falou, olha, eu acho que ele melhorou muito, mas na época do Big Brother, que ele apresentava, ele ficava muito irado com as coisas que as pessoas falavam, ele começava a brigar com as pessoas nas redes sociais, ele saiu do Twitter falando que lá é muito tóxico, enfim, ele trouxe ainda uma justificativa sobre, eu acho que ele ainda se envolve em muita polêmica, então acho que o Thiago Leifert tá muito chato, o Glu Gloss. Vocês concordam, gente? Eu gosto do Thiago Leifert. Eu gosto, eu não lembro, teve uma época que ele estava apresentando uma das várias coisas que ele apresentava, tinha um negócio que não casava muito com ele, eu não lembro mais agora o que era, mas eu acho que depende do conteúdo que ele apresenta, ele é legal, e alguns outros não tem nada a ver. Ah, acho que foi na época daquele de música lá, o The Voice, acho que na época que teve ele, se eu não me engano, eu achava que não tinha nada a ver, aí ele era chato. E você sabe que ele é formado em psicologia, tanto que na hora que ele fez lá, fazia os comentários, eu acho ele mais assim, forte nas opiniões que o Tadeu Schmidt no Big Brother, quando ele apresentava. Eu acho ele mais assim, firme. Às vezes ele botava ordem na casa. Eu gostava dele sim, viu? E o Google Gloss foi verdadeiro. Ó. Também. Eu acho que cada um tem a sua opinião e acabou, né, meu povo lindo? Me fala da Ana Maria, tá caducando. A Ana Maria Braga, gente, ela tá que nem o Silvio Santos, né? Ela não tá nem aí pra quem jogou água, ela quer passar é o rodo mesmo, né? A Ana Maria Braga hoje foi fazer um comentário num vídeo do presidente Lula, cumprimentando o presidente, né? E ela disse assim, ela falou assim, confundiu o presidente dos Estados Unidos do Joe Biden com o Bin Laden. Ela falou assim... Já pensou? Ela tá aí, né? Ela falou, hoje é o último dia de reunião da cúpula formada por líderes das principais economias do mundo que estão reunidos lá no Museu da Arte Moderna, no Rio de Janeiro. O presidente Lula, né? E aí ela falou... Olha lá, gente, quem que ela confundiu? Gente, o Joe Biden com o Bin Laden. Ela, Joe Biden com o Bin Laden. Aí ela mesmo falou, gente, eu tô doida, eu não sei o quê. Enfim, aí virou meme na internet, tá toda hora comentando que a Ana Maria Braga tá gagá. E ela não tá nem aí com a paçoca. Se ela erra também, ela não tá nem aí. E a Ana Maria Braga sendo Ana Maria Braga, né, gente? É verdade. Gente, mas cá entre nós, eu nem sei quantos anos ela tem, mas ela é uma senhora já. E é muita demanda pra ela. A cabecinha dela já deve estar meio que até fundindo, assim, porque... Vou contar uma curiosidade. Vi na internet ontem que rodou um vídeo perguntada sobre uma das maiores loucuras de amor que a Ana Maria Braga já fez. Sabe o que ela contou? Que disse que uma vez ela pegou um avião num dia, foi pra Dubai, encontrou com o namoradinho, né? Namorou um pouquinho e voltou no mesmo dia, no mesmo avião em Dubai. Foi e voltou no mesmo dia. Logo ali, Dubai. Em Dubaizinho. Foi ali fazer uma loucura de amorzinho. Uma loucura de amor, assim. Foi lá e voltou. Simples, né? Na humildade. Nem foi pra dar uma viagem, um passeio longo. Foi lá, namorou, voltou. Feliz no simples. Teve, como diz a Bia, um teretetê. Teve um teretezinho ali, um vapo-vapo igual a Virgínia com o Zé Felipe na noite. E voltou no mesmo dia. Tá bom. E ela contou assim, naturalmente. Tem gente que tá dando conta de ir nem ali na esquina. Ela é namoradeira. Agora, ela é namoradeira, viu? Muito bem. Ela não perde tempo. Ô, Bia, vem cá. Mudando de assunto e falando da rádio... Tem surpresa, tem sorteio. Você lembra esses dias que eu trouxe pra você falando que a rádio estava sorteando um carro, né, há meses atrás? Agora, nesse fim de ano, a gente está sorteando 5 motos 0 km. E a gente, durante a programação, todos os dias, falamos um código secreto, onde você acessa lá, promobandfm.com.br. Todos os dias, nós da rádio sorteamos, falamos um código. E no dia 12 de dezembro, ali no dia 13, 12, por ali, a gente vai estar sorteando a primeira moto. Olha que legal! Eita! Andar a pé, andar de busão, pra quê? Se você pode ter carro e moto ouvindo a Band FM. Mesmo, a Band escuta FM. Música boa, escuta a Bia e os meninos e ainda concorre. Concorre a 5. Serão 5 sorteios. Todos os dias você vai anotando os códigos que a gente vai falando. Quanto mais você anotar, fazer o login, entrar lá no site, participar, né? Entra tudo lá no site que vocês vão saber como fazer e vamos se dar bem com a Band FM. Muito bem. Muito bom. Amanhã, feriadão, estou te esperando. Estarei aqui firme e forte, meu amor. Combinado. Combinadíssimo. Beijo. Olha só, eu tenho uma notícia para você. Começou a campanha que transforma as suas compras, sabe em quê? Grandes chances de ganhar. Sabe como? Natal de Prêmios Terminal Central. Pois é, a campanha mais aguardada do ano. Por quê? A cada R$50 em compras nas lojas participantes, você ganha um cupom
para concorrer a R$20 mil em prêmios. São 10 vale-compras de R$2.000 esperando por você. Então, quanto mais você compra, maiores as chances de ganhar. Ah, tem mais. Nesse mês, aproveite que você tem 2 horas de estacionamento de graça, de segunda a sábado, do meio-dia até 2 horas da tarde. Bom, né? Pois é. Então não perca, Natal de Prêmios, Terminal Central. Tem estacionamento grátis também no Terminal Central. Terminal Central, onde as suas compras viram presentes inesquecíveis. Legal. Bora pro intervalo, na volta a gente vai falar da saúde dos homens, tem Novembro Azul, tem Dia Internacional dos Homens, então não sai daí não. Já estamos de volta para falar um assunto muito importante. Gente, esse mês a gente celebra o Novembro Azul, que é para conscientização sobre a saúde do homem e também o combate ao câncer de próstata. Entre 2023 e 2025, estima-se que pelo menos 71 mil pessoas, homens, serão diagnosticados com a doença. E o diagnóstico precoce ele é muito importante, como vocês vão ver agora. O câncer de próstata é uma doença que atinge boa parte dos homens acima dos 45 anos. E o problema não escolhe as vítimas. Prova disso é o seu William, que sempre foi cuidadoso com a saúde e teve o diagnóstico aos 64 anos. Eu comecei a fazer xixi, muito xixi, e a minha esposa que tenta cuidar de mim e tem uma preocupação muito grande, obrigou que eu voltasse no urologista, e eu procurei o urologista, e o urologista fez o exame de toque e pediu já o diagnóstico, e o diagnóstico apresentou o câncer. O tratamento com remédios e a consulta regular ao médico ainda fazem parte da realidade dele. Mas o pior de tudo foi alguns estigmas enfrentados enquanto a doença ainda estava avançada. Algumas pessoas afastaram de mim, pensando que a doença é contagiosa, mas lá não é. A doença você tem que tratar. E pronto, luta. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o tumor maligno na próstata mata mais de 28% dos homens no Brasil. Por isso, a importância de frequentar regularmente o médico urologista. É muito importante, especialmente a partir dos 55 anos e a depender do caso, do histórico familiar antes. Por exemplo, se meu irmão teve câncer de próstata com 50 anos, eu a partir dos 40 anos é interessante eu já passar por essa avaliação. Entre 2023 e 2025, estima-se que haverão 71.730 destes casos no país. É justamente por isso que os homens devem redobrar a atenção, porque a doença é silenciosa. O câncer de próstata, na maioria das vezes, ele vai ser assintomático, por isso que o rastreamento ele é importante. Quando ele dá sintoma, como que ele pode se manifestar? Às vezes algum sintoma urinário, uma urina presa, um jato urinário fraco, uma dor durante a micção, em alguns casos pode ter sangramento. Acho que seria muito importante que o homem, o menino, a criança, tivesse essa informação e essa ajuda da família. Procure o médico. Procure o médico. E aí, será que os homens estão procurando o médico, estão entrando no hábito, criando rotina de fazer os exames, Então, aproveitando o Novembro Azul e também que hoje é o Dia Internacional dos Homens, eu convidei aqui o Dr. Célio, que é urologista, que veio falar um pouco sobre essa questão, doutor? Boa tarde para você, bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, Vanessa. Um prazer estar aqui com você. Quando a gente fala de vaidade, os homens andam bem vaidosos, Aumentando o número de homens nas clínicas de estética e tal. E quando a gente fala de saúde, os homens estão aumentando a ida ao médico ou ainda está assim, aquém do ideal? Bem, se a gente olhar, ainda há um pouco de negligência, sim, com a saúde masculina. Você pode ver aí quantas pessoas aí, homens, que aos 35, 40 anos nunca foram ao consultório para poder verificar como que está a pressão,
ver níveis de colesterol, de triglicérides, né? Então, o problema da saúde masculina não é só o câncer de próstata. O câncer de próstata é um dos problemas, né? Que normalmente acontece na idade mais avançada um pouco. Uhum. O que acontece? Parece que homem só vai ao médico quando está muito ruim. Até, muito ruim, doutor, porque quando tá só uma dorzinha, quer resolver por conta própria, mas acho que só vai quando já não tem mais jeito. Lembrando aqui de uma frase de um professor de cardiologia, né? Às vezes o primeiro sintoma, ele pode ser o último, né? Então a pessoa só descobre que ele tem uma pressão alta, a hora que ele está com uma dor de cabeça por conta da pressão, que levou ele ao pronto-socorro, ou uma dor no peito, que já está começando com um infarto. As mortes aí cardiovasculares, hoje no Brasil, em torno de 400 mil casos por ano, né? E a morte pelo câncer de próstata é algo em torno aí próximo dos 20 mil. Então, assim, é muito mais importante, vamos dizer assim, você cuidar do geral do que o Novembro Azul, ele chama atenção para o câncer de próstata, mas não é só o câncer de próstata que é o problema. É verdade. A gente pode dizer que essa mudança de hábito de todos nós, a correria, o estresse, vem cada vez mais trazendo mais doenças. E nem isso não tem feito com que os homens cuidem mais da saúde, vão com frequência ao médico. Existe sempre aquela desculpa, né, da falta de tempo, né? Eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, eu não tenho tempo. Então, a pessoa só vai a hora que ele sente. Mas a hora que ele sente, muitas das doenças, elas são silenciosas no início. E quando você perde esse tempo inicial, que é o diagnóstico precoce, eu sempre falo para o paciente no consultório, nada que eu faço aqui no consultório, eu consigo evitar você de ter o câncer. Mas, se você vem aqui com periodicidade, todo ano, a gente faz o exame, eu descubro ele no começo. E a detecção precoce, ela te dá mais de 90% de chance de cura com a cirurgia ou com a radioterapia. A pessoa acha que ele vai lá para fazer o exame da próstata, ele vai lá fazer o exame de toque. Não é bem assim. O exame da próstata hoje, eu falo que a gente tem um arsenal de exames para que a gente possa utilizar no dia a dia. Começa com o exame de sangue, que é o PSA. Se você tem dúvida, você tem um exame de ultrassom que pode ser feito. Você tem uma ressonância. O exame de toque, que é o exame que o pessoal tem medo, tem um tabu de fazer, é apenas um arsenal a mais, né? Uma arma que a gente tem a mais para poder tentar identificar. E se você percebe alguma alteração no exame de toque, aí você pede a solicitação da biópsia para poder confirmar ou não a doença. Doutor, tem pessoas que acham que apenas o exame de sangue, né, ele já resolve, não precisa fazer o de próstata e fica na rotina de fazer só isso. Mas não, né? É importante, eu falo que o exame de toque ele é um exame complementar à consulta, complementar ao exame de sangue, né? E a gente recomenda hoje, se você tem fator de risco para a doença, começar a fazer o exame aos 45 anos. Se não tem fator de risco, começa aos 50. O que é o fator de risco principal hoje? É o negro, que ele tem uma chance maior de ter, e se você tem alguém na sua família, parente de primeiro grau, que também teve a doença, a sua chance é maior de ter. Então, 45 anos, sem histórico familiar, com histórico familiar 45 e sem o histórico com 50. Agora, eu estava vendo, a gente, uma pesquisa que 3 a cada 10 homens, 3 nunca fizeram o exame de próstata e também não pensam em fazer. Então, assim, o que acontece? É por conta do preconceito, desse tabu, das piadinhas, ou o que acontece? Eu acho que é a questão da negligência mesmo, tá certo? A pessoa, ele não se preocupa, porque muitas das vezes ele não vê a doença lá na frente. Ele não conhece alguém que teve e aí ele não preocupa, mas quem deixa a doença avançar é muito sofrido, porque o câncer de próstata, ele costuma dar metástase para a coluna, e a coluna é onde que passa todos os nervos ali. Então é uma qualidade de vida muito ruim para quem tem a doença em fase avançada. Qual que é a periodicidade com que os homens, já que você falou aí, quem tem talvez predisposição 45, os outros 50, tem que fazer consultas e exames, né, com o urologista? Se você fez o exame, está tudo certo, você não tem nenhum sintoma, não tem nenhum desconforto, exame de sangue normal, toque normal, esse exame ele tem validade de 1 ano. Né? Então, todo ano ele tem que ser renovado. Entendi. Câncer de próstata ou então alguma outra questão na próstata que você havia até comentado comigo nos bastidores, isso pode interferir na virilidade, no problema para urinar ou não? Como que é isso?
O câncer ele não dá sintomas no início. O que dá sintomas é o crescimento benigno da próstata, que invariavelmente acontece após os 40 anos de idade. Todo homem, a próstata ela vai crescer e a hora que ela vai crescendo, ela aperta o canal da urina e a pessoa tem dificuldade para urinar. O jato vai ficando um pouco mais fraco, ele tem a sensação de que urinou, mas que não esvaziou bem a bexiga. Com isso, o intervalo entre uma ida ao banheiro e outra vai ficando menor. Ele começa a ter que levantar à noite para urinar, então a qualidade do sono fica ruim. Ele não rende durante o dia da mesma forma que ele deveria render no trabalho, na vida social. Tem uma certa urgência, às vezes, para urinar. Em relação à questão do desempenho sexual, o câncer de próstata na fase avançada, sim, ele tem problema, tá certo? Dá disfunção erétil, tem perca de libido, os tratamentos, eles fazem isso. Entendi. Agora, o que pode dar uma predisposição ao câncer? Por exemplo, câncer de pele, evitar o sol e tudo mais. E no de próstata? Eu digo porque, assim, às vezes existe até tabus. Uma calça jeans apertada, não sei o quê. Não tem nada disso, não, né? Eu falo que, assim, todo tumor é questão do estilo de vida, ele interfere bastante. Você não fumar é uma das coisas que evita você ter problema. Atividade física regular, controle do peso, né? Então, ter um estilo, uma alimentação saudável, isso aí é importante no geral, não só para a próstata, mas... E agora, por fim, né, a gente falar sobre o diagnóstico precoce, né, para qualquer tipo de câncer, isso é muito importante. Então, por isso essa campanha todo ano para reforçar, para acender o alerta para o homem correr lá e fazer o exame e cuidar da saúde, não só nessa época, mas o ano todo, né? O Novembro Azul, ele chama a atenção, fala, o ano está acabando, você já fez, né? Então, assim, mas é extremamente importante, a gente está no consultório o ano todo, né? Não é só no mês de novembro que a gente trabalha. Então, assim, eu sempre falo para o paciente, às vezes, para não esquecer, marca a data do aniversário. Eu faço aniversário no mês de fevereiro. Em fevereiro é o mês de fazer os exames, porque aí ele acaba não esquecendo. Se ele deixa para depois, ele acaba negligenciando e sempre a desculpa, não tenho tempo, está corrido, e acaba não comparecendo. Porque, gente, é um número grande, a gente mostrou na reportagem, uma média de 47 a 50 mortes por dia por conta de câncer de próstata. É um número alto. Se você olhar os números ali, de diagnóstico, em torno de 70 mil casos por ano e mortes em torno de 20 mil. Por que morre menos do que você dá o diagnóstico? Porque esses outros casos foram diagnósticos precoces e você fez o tratamento adequado. E com isso a pessoa teve a chance de ter uma vida maior e com melhor qualidade. Muito bacanas informações. Obrigada, viu, por trazer essa orientação e alerta de novo, viu, doutor? Tá bom, muito obrigado, eu. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais Band Mulher. Nós se encontramos às 10:50, tem gastronomia e muito mais assunto. Eu te espero. Tchau. Sejam bem-vindos ao